Salve, salve galerinha, separa o corneto de albicoca porque nós cheguemos. E no vídeo de hoje falaremos sobre a nova tese da avocatura que está tomando aí forças no Tribunal de Trieste e pode se expandir para os demais tribunais. Preste atenção e veja se você se encaixa nessa problemática. Caso não, recomende esse vídeo para seu grupo de amigos, pois alguém pode precisar saber do que está acontecendo. Aproveitando, me ajude a fomentar nosso canal e assim chegar para mais pessoas que estão buscando o reconhecimento da cidadania, dando o seu like e compartilhando. E meu muito obrigado desde o princípio. Bem, amigos, desde abril desse ano, a Avocatura está buscando emplacar uma nova tese de defesa. E para isso está exercitando o famoso malabarismo jurídico, e mais conhecido como o jus esperneandi no nosso meio jurídico. A nova ignóbil tese abarca os funcionários públicos. Vejam só, os funcionários públicos agora estão sendo perseguidos aqui pela Avocatura de Estado. Isso mesmo, não havendo mais o que debater, a Avocatura cria uma tese estapafúrdia, antijurídica e em conflito com a própria regra geral. Muitos advogados não estão preparados para esse embate técnico, principalmente aqueles que não conhecem a estrutura organizacional brasileira, no que tange ao funcionalismo, o funcionalismo público. E isso ocorre porque a estrutura italiana é diferente da nossa no Brasil. E ao aplicar a ideia dessa estrutura à nossa brasileira, forma-se um grande obstáculo para o reconhecimento da nossa cidadania. O advogado italiano que não conhece afinco nossa legislação, a formação do Estado brasileiro, a hierarquia funcional da tripartição dos poderes, acaba fazendo uma defesa muito distanciada. Feita essa introdução, vamos ao que de fato está ocorrendo aqui para que vocês possam entender melhor. Se você é funcionário público, um policial, um juiz, um militar em geral, escrevente, promotor, desembargador, auxiliar de qualquer natureza, ou seja, se o seu cargo está listado como funcionário público, a Avocatura sustenta que você perdeu o direito de requerer a sua cidadania. Pois é, isso mesmo que você está vendo e ouvindo. Segundo a nova tese da Avocatura, se você exerce qualquer encargo público, cargo ou encargo, você não pode requerer a sua cidadania. E pior, nem você e nem seus descendentes. Olha só o que a Avocatura está fazendo. E vocês entenderam bem o que eu estou dizendo aqui? Não. Eu vou dar um exemplo. Digamos que o seu avô, nascido no Brasil, ele foi funcionário público, federal, estadual, municipal, não importa. Segundo essa tese, ele perdeu a cidadania. E, consequentemente, o seu pai, você, seus filhos, seus netos, todo mundo a partir do seu pai, nesse exemplo, perdeu a cidadania. Portanto, na cabeça esvaziada de alguns, o fato de você ser um juiz, um promotor, um escrevente técnico, ou seja, um serventuário, você não deve ser reconhecido italiano. Ocorre, na visão deles, a perda da cidadania para todos aqueles que descendem desse serventuário. Mas, tio Jimmy, em que regra a Avocatura está sustentando essa tese? O malabarismo é criado a partir do artigo 12.1 da Lei 9192, que diz o seguinte. Vou ler aqui para que vocês não percam nada. Um cidadão italiano perde a sua cidadania se, tendo aceitado um emprego público ou cargo público de um Estado estrangeiro ou organismo público ou de um organismo internacional em que a Itália não participe, ou, prestando serviço militar para um Estado estrangeiro, não cumprir dentro do prazo determinado a ordem que o governo italiano lhe possa dirigir para abandonar o seu emprego, cargo ou serviço militar. Essa previsão ela também estava contida na Lei 555 de 1912. E pessoal, incrível, termina aqui a tese da Avocatura. Nada mais além do que isso. O pior que isso, para sustentar sua assertiva de perda num processo que tem vários requerentes, por exemplo, de linhas diferentes, eles chegam a afirmar que os demais são italianos. E nada tem opor quanto a eles.
somente contra aquela linha onde tem o funcionário público. Então imagine você aí, tá? Tem lá, seu avô teve 3 filhos, seu pai mais 2 tios. Se o seu pai é o militar, ou tem um cargo público, a linha do teu pai dele para frente, todo mundo perdeu a cidadania. Se o seu tio não tiver ocorrido isso, ninguém foi ali funcionário público, a avocatura diz que todos eles ali, dos seus tios, seus primos e tudo mais, não se pode opor quanto ao pedido, somente quanto ao seu pai. Então vejam que incrível, né, a teoria deles. Notem que até anteontem, né, aqui para vocês entenderem, prestem bem atenção, até anteontem eles diziam que nós não tínhamos direito à cidadania. Ontem disseram que tínhamos, mas nossos documentos são falsos, né? Muitos dos nossos documentos são falseados. E hoje, pasmem, hoje nós temos o direito, exceto aqueles que têm um serventuário passando na nossa linha. Então vejam que a cada momento, pessoal, eles jogam eles mesmos, as teses deles, né, as teses contra eles mesmos. Uma hora não pode, outra hora não temos o direito, uma hora o documento é ruim, uma hora e cada hora uma falácia. Porém, uma falácia contradiz a outra, né? Então eles têm de decidir se temos o direito ou se não temos o direito na visão deles, ok? É feio, juridicamente falando, mudar de opinião a cada troca de roupas, não é verdade? Espero que vocês tenham entendido até aqui, né, o que está acontecendo. Caso tenha dúvidas, deixe aqui seu comentário, a sua pergunta, mas não pare aqui ainda o vídeo. Não se afobe, ainda tenho mais coisas para ensinar para vocês, para falar para vocês. Agora vamos fazer uma simples hermenêutica jurídica, onde qualquer aluno de primeiro ano de direito consegue fazer. Antes de entrar na hermenêutica, eu vou deixar claro que não vou ensinar aqui a estrutura funcional, né, do Estado brasileiro, em contraposição ao Estado italiano, pois seria ensinar péssimos advogados a atuar. O advogado, ele deve se preparar e conhecer as regras dos países em que ele pretende atuar, ok? Ultrapassando então a primeira antítese, que é a formação do Estado, vamos então à hermenêutica. Eu sempre ensinei vocês que quando o legislador apresenta uma lei para votação, ele deve apresentar conjuntamente as razões para sua existência. Chamamos isso de considerações legislativas. Isso faz parte da lei, em que pese ela não estar elencada, ela não aparecer, né, nos artigos do determinado código para que foi criada aquela lei. Com isso, um bom advogado deve conhecer os artigos de lei. E o excelente advogado, ele deve conhecer as razões, os artigos, os conceitos, os princípios, a jurisprudência e assim vamos. Você acabou de aprender, então, que advogado não é tudo igual. É o que eu sempre digo aqui, tá? Existem advogados e existem advogados. E voltando, então, à hermenêutica, o artigo 12 da Lei 9192, baseado, então, na Lei 555, ele foi criado para limitar a atuação do cidadão nato e vivente na Itália, e que, ao emigrar, não deve aceitar cargo ou função pública sem autorização do Estado italiano. E aí você pode me perguntar, por que somente cidadão nato, Jimmy? Primeiro, porque o cidadão nato ele já tem a sua cidadania acertada pelo Estado italiano, enquanto os descendentes têm apenas o status civitatis. Logo, nós só podemos ser 100% italianos, vamos chamar assim para vocês entenderem, após o acertamento do nosso status civitatis. Antes disso, não estamos 100% suscetíveis às regras italianas, né? Imagine que você está no Brasil, você não fez o seu acertamento da cidadania, ou seja, não pediu seu reconhecimento, e uma lei daqui da Itália, que nada tem a ver com ítalo-descendente, te acerte no Brasil. Ora, você não tem o seu reconhecimento acertado ainda, tá? Então essa é a primeira coisa que deve ter em mente. Segundo, porque se a regra fosse criada para quem detém o status civitatis, ela deveria trazer isso, né, esse conceito no seu bojo, e a lei não traz no seu bojo esse conceito. Terceiro, porque existe uma ordem cronológica dos acontecimentos. Vejamos, o ítalo-descendente, que nasce no Brasil, por exemplo, e ali vive por 50 anos, é óbvio que ele terá uma vida profissional das mais diversas, inclusive no funcionalismo público.
Logo, primeiro vem a vida do descendente e depois o reconhecimento da cidadania dele, o acertamento desse direito, né? Que pode existir ou não, por questões documentais. Você pode ter, supostamente, né, vamos chamar assim, eu tenho o direito à cidadania, ok, eu tenho, mas eu tenho a documentação. Se eu não tiver essa documentação, que são os atos probatórios, eu não consigo o acertamento e, portanto, ao final, eu não terei o meu reconhecimento. Então vejam que uma coisa depende da outra. Então vamos usar aqui a cabeça brilhante da avocatura nesse conceito que eu passei para vocês. Você, quando está lá com 18 anos de idade, escuta papai dizendo que seu biso dizia ser italiano, ok? Estou dando um exemplo aqui para vocês. Com isso, sem saber se é verdade ou não o que o papai está dizendo, se você tem direito ou não, se tem documentos ou não, você ficaria proibido de prestar concurso público, né? Nessa ideia que a avocatura está apresentando. Né? Não sei se eu tenho direito, não sei se é verdade, não sei se meu bisavô era italiano, não sei se eu tenho documento, não sei nada. Mas eu sei que a lei italiana diz que eu não posso ser funcionário público se eu quiser ser reconhecido. Então eu não vou prestar um concurso público no Brasil sem antes o meu acertamento, sem antes eu provar, sem antes nada, apenas com status civitatis, né? É essa ideia, né, que a avocatura está querendo implantar. Ou seja, você deixará de viver porque, quem sabe, um dia você poderá comprovar que é descendente e aí então requerer sua dupla cidadania. Por derradeiro, mesmo que aplicássemos e aceitássemos essa tese marciana, a mesma lei, né, que nós estamos falando aqui, no seu artigo 13 diz o seguinte, eu vou para minha colinha de novo. Quem perdeu a cidadania readquire. B. Se, ao aceitar ou ter assumido o emprego público ou serviço do Estado, mesmo no estrangeiro, declarar que deseja readquiri-la. E. Se, tendo-o perdido por não ter cumprido, preste atenção que eu vou dizer aqui, ó, pessoal. Vamos deixar aqui bem sublinhado. Tendo-o perdido por não ter cumprido a ordem de abandono do posto de trabalho ou de ofício aceito por um Estado, por um organismo público estrangeiro ou por um organismo internacional ou ao serviço militar de um Estado estrangeiro, declarar que deseja recuperá-lo. Com isso, vemos o seguinte. Primeiro, a pessoa deve ter a sua cidadania acertada. Segundo, ela deve aceitar ou assumir um encargo público no estrangeiro após o acertamento. Terceiro, ela terá de ser intimada, né, pelo Estado italiano a deixar esse cargo. Quarto, ela poderá solicitar ao Estado italiano explicando o caso e os seus motivos, né? E a Itália poderá aceitar que ela se mantenha no cargo. Né? Então, não é uma forma única, existem condições, né? E dentre elas, você pode readquirir e dizer para o Estado italiano, olha, eu sou um desembargador no Brasil, sou um promotor, eu sou um serventuário X no Brasil, não conflita com nada aqui na Itália, né? E eu gostaria de permanecer nesse cargo, e a Itália vai dizer se sim, se não e por quê, tá certo? Então veja que a avocatura não só apresenta uma tese ignóbil, como eu já disse, como também deixa de aplicar ou contrapor-se naquilo que está escrito no próprio artigo que ela apresentou. Então ela vem com o artigo 12, pega um pedaço do artigo 12, tá certo? Para ali onde interessa. E ela não fala, porque quando ela fala do 12, ela está falando da perda da cidadania. O 13 fala de reaquisição, ou seja, aquela pessoa que perdeu diante do artigo 12, como é que ela readquire a cidadania no artigo 13? Então, mais uma vez, eu digo, você tem de ter a cidadania acertada para você incorrer no 12, e incorrendo no 12 você tem o 13. E a avocatura, a hora que faz então, apresenta essa tese, ela esquece das condicionantes do artigo 13, né? Então, veja que a pessoa só utiliza a parte que lhe interessa, deixando de observar o artigo todo, né? A própria lei e os artigos que ali permeiam aquela perda da cidadania. Mas por que tem isso na lei? Porque ao momento da sua criação, a preocupação do Estado
era com eventual guerra entre esses países. Só por isso. Então imagine o seguinte, o que o Estado italiano ele pretendeu com esse artigo? Dizer, olha, se um cidadão meu, que aqui mora, que aqui é nato, que aqui é acertado, ele vai para um outro país e ele solicita uma função pública, e amanhã esse país, vamos dizer, dar o exemplo Brasil e Itália, a Itália e Brasil entram em guerra, esse cidadão ele vai lutar por quem? Pela Itália ou pelo Brasil? Percebam qual é a origem histórica da lei? Só que nós estamos, pessoal, em 2030, né? Por mais que pudéssemos aplicar isso, mas pode eventualmente ter uma guerra. As guerras só existem entre países que já têm uma predileção, que já têm no seu histórico um problema qualquer, quer religioso, quer econômico. O Estado brasileiro ele é um Estado neutro, Estado laico, e é um Estado que a gente chama de Estado irmão de muitos outros países, né? Então nós não temos, o Brasil não é visto como uma potência de guerra, ou como um país que se busque amanhã discutir, criar um embate qualquer. Então, mesmo que fosse essa a intenção, somente e puramente essa, afastaríamos de pronto a própria relação que o Brasil tem, historicamente falando, com todos os países, não só com a Itália, né? Bom, em resumo, pessoal, nós estamos trabalhando para derrubar essa tese, como fizemos com as anteriores, né? Todas as teses que a advocatura sempre vem aventando, criando e tal. Os advogados aqui, bem preparados, sempre vêm no embate ferrenho e provando que o direito ele tem que se sobrepor a qualquer tese. O direito ele é direito. Agora a dica de ouro para vocês, que eu sempre costumo dizer, tá? Não fiquem colocando nos registros de nascimento dos seus filhos a profissão de vocês. Coloquem qualquer profissão, menos funcionário público. Admir, mas essa é uma moda agora? Pode ser que amanhã não tenha. Gente, pense o seguinte, ninguém apresenta certidão de nascimento para demonstrar a função que o papai tem, que ele tem, que deixa de ter. Quem tem uma função vai ter uma carteira, né? Uma tessera, uma carta de identidade daquela função, né? Comprovando que ele é juiz, que ele é militar, que ele é advogado, que ele é escrevente técnico judiciário, o que quer que seja. Ele tem uma funcional. Então ele não precisa colocar numa certidão a função dele. Então assim, se você é formado em direito, bota lá bacharel em direito, advogado. Se você é formado em direito, mas é um juiz, bota lá bacharel em direito. Não precisa colocar que você é juiz, tá certo? Coloque qualquer profissão que vocês queiram. Por quê? Como apareceu isso hoje, pode aparecer qualquer outra coisa de ruim, inclusive aí no Brasil, né? Então, não tem por que existir a função, o cargo desempenhado por vocês no momento do nascimento, no momento do registro de alguém, do nascimento, do casamento, do óbito, tá? Até porque nossas profissões e funções, elas podem existir hoje e não existir amanhã. Então, vocês vão perceber que alguém pode ter sido juiz um dia e ter renunciado a esse cargo, ter pedido para sair, ter virado vendedor de limão na feira, por exemplo, né, comerciante, e lá atrás ele foi um juiz. Hoje ele pode ser um comerciante, um feirante, né? Então não utilizem mais. Fiquem certos de que a Mendrone está preparada para rebater essa tese, pois nós temos mais de 80 requerentes que são funcionários públicos, tá, pessoal? Então a gente tem juízes, embargadores, promotores, escrevente técnico judiciário, todos os cargos, todas as funções que se possa imaginar, nós temos aqui como os nossos clientes, tá certo? Importante que vocês tenham bastante certeza de que não só o Jimmy, mas todos os outros advogados que trabalham efetivamente, que se dedicam à cidadania italiana. É muito importante que o seu advogado, o advogado que você vai escolher, seja um profissional extremamente dedicado, porque a lei se renova a cada dia, as normas, né, se movimentam. A gente costuma dizer que todo dia a gente aprende com o direito, todo dia a gente aprende alguma coisa nova, né? Então, ao escolher o seu advogado, perceba, tente descobrir se efetivamente ele é um profissional que já atua há bastante tempo nessa área, se ele é um profissional que tem bastante conhecimento da legislação brasileira, não só italiana, porque o que a gente sentiu à época da grande naturalização é que muitos advogados
tentando contrapor-se à tese da grande naturalização, acabou tirando da cartola argumentos que inexistiam razão, né? Não poderia existir ali, não faziam sentido algum. Por quê? Porque a própria história entre os dois países trazia em seu bojo os porquês de não se aplicar a AGN, né? O decreto de nacionalização aí de naturalização aí do Brasil. Tá bom, pessoal? Então, a dica é sempre procurar um profissional extremamente competente para isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu gostaria que vocês nos ajudassem a fomentar o canal. Tiver dúvidas, aqui embaixo, deixe os seus comentários, eu vou responder. Deixe o seu joinha, me ajude aqui a crescer o canal. Ah, e lembrando, nós vamos entrar agora, né? Essa semana encerra agosto. Setembro, nós vamos voltar a fazer algumas lives aqui no canal. Então fique atento, já converse com os amigos para ficarem atentos que a Mendrone voltará a fazer as lives aqui. E aí conto com a participação de vocês ao vivo com qualquer tipo de pergunta, quer de documentos, de cidadania, de comune, do que quer que seja. Tenho vários vídeos aqui sendo preparados, vídeo sobre AIRE, ó, veja só, tá em voga, vídeo sobre o AIRE, vídeo sobre o Tribunal de Veneza, vídeo sobre o pronunciamento do Vignali, que é muito importante vocês também terem acesso a isso. Ou seja, fiquem atentos que bastante coisa legal vai aparecer aqui no canal, tá joia? Bacioni, arrivederci e bom ferragosto para todos.